Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser sobre o Bradescão, então vou fazer uma atualização para vocês de indicador preço-lucro, Bradesco 3 ordinária, que eu tô de olho, estratégia de opções, a Bradescão 4, que é o mais líquido, BBDC 4, certo? E um comentário rápido sobre juros, recessão, dólar, commodities. Vamos lá fazer uma atualização de mercado para vocês, pessoal. O Bradescão é quase que semanal porque vocês, e inclusive quem vos fala aqui, achava que bancos iriam ter passo livre ou passe livre para altas até agosto. Pois bem, se tem uma coisa que me ensinou esse ano aqui, ou que eu aprendi esse ano, melhor dizendo, é que fiscal faz mais preço, pessoal, do que preço de commodity, tá? Do que inflação de commodities e do que política monetária aqui no Brasil. Então, o fiscal, dentre as hierarquias do que faz mais preço no Ibovespa, eu acho que de 2015, 2016 para cá, a gente consegue cravar que é o fiscal. Ele faz mais preço no dólar, ele faz mais preço no Ibov. Mas enfim, não é dele que eu vou comentar aqui no vídeo, pessoal. Eu vou tentar utilizar um papo macro com vocês hoje mesmo, dia 30, último dia do mês, para virar julho atualizado macroeconomicamente por um chutômetro total do Bruno, porque o mercado hoje precifica recessão. Mercado internacional, não é o mercado brasileiro, tá? Por quê? Porque temos juros fechando nos Estados Unidos, dólar subindo no mundo e commodities caindo. Então, isso é recessão. Isso quer dizer que os investidores americanos e internacionais não querem comprar juros porque acreditam que o Fed não vai conseguir subir juros sem quebrar a economia, ou seja, recessão mais perto, ciclo de alta de juros quase próximo do fim, tá? Só que o dólar é o único ativo hoje que, perante a duas grandes moedas, como o iene japonês e o euro europeu, obviamente, ganha força porque já tem um juros maior. Então, o dólar ganha força, a curva de juros se acalma porque os participantes do mercado não acham que o Fed vai conseguir subir juros por muito tempo e as commodities esfarelam porque simplesmente a demanda está sendo destruída, ou pelo menos os participantes de mercado acreditam que recessão, menos consumo, preço de commodities para baixo. Se a oferta não chega na demanda, a demanda vai chegar na oferta. É o papo do vídeo macro que eu vou fazer para vocês. Fiquem atentos, ativem as notificações ou siga o clube no Telegram para você receber esses links. Pessoal, eu começo o vídeo com esse preço-lucro, fonte Oceans 14, onde eu quero tentar trazer para vocês, primeiro, o meu erro, né? Os bancos dificilmente vão ter um julho tranquilo, tá? Assim como qualquer classe de ativo. Eu posso acertar ainda, pessoal, tem um mês inteiro, a gente está entrando em julho aí para os bancos renovarem máximas, tá certo? Mas não me parece, né? Não é aqui ter bola de cristal, tá tudo indo para baixo, tá? O fiscal e recessão internacional, fiscal aqui no Brasil fazendo preço duplo. A gente não conseguiu aproveitar os bumps, né? As altinhas que nós tivemos de commodities há 2 semanas atrás. Essa semana aqui capitulando de novo esse risco recessão commodities. Então devemos sentir, tá? Bom, resumão fora do Bradesco, o que eu quero trazer para vocês então é o pior. Qual que é o pior Brasil? Brasil é o seguinte, pessoal. De 2015, mas principalmente 2016, economia definhou. Saímos lá do superaquecimento, PIBão, pleno emprego e viemos para uma recessão. Não só recessão, mas também junto com a inflação de todo o governo, né, o Estado ali sendo um dos propulsores do nosso último boom econômico. Então sim, as contas públicas ficaram gordinhas e quando as commodities não acompanharam, ou seja, é muito do que está acontecendo hoje, né? A foto do fiscal era bonita, tá? Em 2007, 2008, 2009, 2010, tá? Quando as commodities acharam um pico, que foi em 2011, a foto foi começando a ficar feia, tá? E o mercado precificando o filme e não a foto. Então o filme foi topo em 2011, mesmo com commodities em máximas, mas já definhando, tá? Já em tendência ou de estabilização ou de queda, tá? E o filme foi precificado até 2013, 14. Tocado para baixo o Ibovespa foi 2015, 2016 por causa de uma crise política, tá? E aí sim entra todo o percalço político que no Ibovespa causou sozinho ali em 2016 a queda, né? Quanto que o mundo e as commodities acharam fundo em 2016. Então, se você acha que a história rima, não se repete, mas ela rima como eu, a gente pode estar arrumando para o mesmo processo, a não ser crise política, tá? A crise política foi um advento específico,
tá? Muito protagonizado por peças exógenas à macroeconomia, tá? Do cenário político nosso aqui. Tirando uma possível nova crise política, colocando só ciclo econômico, ciclo de commodities, a gente pode estar entrando no inverno das commodities, ou seja, numa estabilização, tá? Para depois possivelmente um esfriamento dos preços, tá? Isso faz marcar topo em emergentes, porque o mercado não precifica foto, precifica o filme, tá? E os bancos, naquela época, eu já trouxe aqui para vocês estudos, que caíram junto com o mercado, ótimo, como estão caindo agora, todo mundo em bloco caindo bonitinho, ações de valor menos do que ações de crescimento, bem verdade. Porém, bancos terminam a queda, principalmente no Brasil, antes. Uma porque temos uma concentração muito forte aqui, né? São 4 grandes bancos, então eles são mais resilientes do que bancos internacionais, por ter menos concorrência, tá? Então a gente deve crer que a oportunidade de se comprar bem em bancos abre, tá? E fecha antes do que outras companhias. Tá? E é por isso que eu vou bater na tecla e é por isso que eu estou de olho em Bradesco, ou seja, em Itaú. Itaú já tem Itaúsa, né? Mas enfim, olhar os bancos com carinho, pessoal, porque como são empresas de valor, vocês podem ver aqui pelo PL, a gente não tem muito upside, a gente não tem muito potencial de ganho, não é uma descoberta investir em bancos. Tá? Então não existe ali um retorno fora do radar. Tá? Eu só quero trazer aqui a boa compra e não a boa venda. Tá? A boa compra, o Bradescão em 2016, aquele período de 2015 e 2016, definhou preço-lucro, tá? Até 5 vezes. Então ali eu acho que é um grande marcador para a gente. Tá? Hoje negociando a 8, hoje negociando a 7 vezes lucro. O que deve acontecer, pessoal? O valuation deve ficar muito, mas muito, muito, muito atrativo em agosto. Por quê? O PL, que é um indicador que, né, todos os analistas olham, aí, principalmente os preguiçosos, os gringos, né, eles vão olhar mais para isso do que qualquer outra coisa, tá? Quando nós temos o lucro, que na minha opinião vai vir fortíssimo em julho, agosto, no segundo tri, tá? Porém o preço das ações caindo, tá? Nós temos aqui o valuation ficando mais barato. Tá? Quando o lucro sobe e o preço das ações cai, o PL pode bater 5 vezes em um determinado momento próximo. Tá? Então, caixa é rei? Olha, se você gosta de comprar bem, pode ser e deve ser, e a minha opinião é que é. Tá bom? Agora em julho, principalmente em julho, que a gente pode ter ali algumas oportunidades aparecendo ou não, mas você ter caixa para conseguir aportar a empresas de valor a preços que em décadas não chegam, pode ser o tal do Bradescão. Décadas eu não digo, mas esse valuation, pessoal, aconteceu no impeachment e pode acontecer de novo. Tá? Então ali 2015, 2022, 7 anos, 6 anos, 5 anos, uma oportunidade de entre 5 anos. Faz sentido? Para mim faz, por isso que eu estou monitorando. Empresas de valor, a compra boa é muito mais técnica, tá? Do que aquela compra de acumulação mês a mês, tá? Porque não tem muito ali o que se descobrir, tá? De vez em quando acontece um evento, e pode acontecer agora, de um super resultado no terceiro tri, tá? E as ações caírem, tá? Entra no radar? Pessoal, sem dúvida nenhuma, 5 vezes preço-lucro um bancão, deve entrar no radar. Então, essa dinâmica que eu quero mostrar para vocês, tá? Bem como o mundo é diferente para as commodities, tá? É um outro mundo quando a gente fala de commodities. Por quê? A Vale, a Petro e etc., elas podem ter o lucro caindo, tá certo? Recessão, dólar caindo, dólar se fortalecendo, tudo, o dólar está ainda forte, mas o dólar pode arrefecer, tá? Ou as commodities podem arrefecer, ou ambos arrefecerem, porque fazem 2 anos que ambos andam para cima, o que é esquisitíssimo. Tá? Então a gente pode ter uma condição macroeconômica ruim, onde dólar cai e as commodities se estabilizam. Tá? Ou pior ainda, dólar cai ou lateraliza, estabiliza e as commodities caem ou as commodities estabilizam. Então há ou nenhum cenário em que dólar sobe e commodities sobe para 2023. Um tem que ceder ou ambos vão ceder. Então no caso das commodities a gente pode ter o lucro caindo e o preço por política de recompra, tá? Ou até por dividendos, data corte, ali chamar a atenção, o preço se estabilizando. E aí o valuation tende a ficar mais caro. Então ações cíclicas podem ter nos próximos meses, e devem ter na minha visão,
tá? Um valuation subindo, mesmo com o preço caindo. Maluco, ou com o preço estabilizando. Simplesmente porque o lucro, o I, né, do PI, do Price Earnings, ou do preço-lucro, ele deve arrefecer, estabilizar, arrefecer. E aí, se as ações não caem, o valuation sobe. Tá? O que deve acontecer é o oposto para banco, porque eu acho que dados econômicos domésticos brasileiros aqui estão ok. O governo está acelerando a demanda via fiscal, com a PEC, com os vouchers, com os cupons. Tá? Isso deve ferrar a inflação, mas por outro lado deve ainda deixar o CAGED criando emprego, ainda deixar o pessoal aqui fora da inadimplência. Tá? Os níveis de inadimplência, pelo menos para o segundo TRI, estão tranquilos e talvez ganhe o terceiro TRI bem também. Então, bancos têm pelo menos mais um TRI, talvez 2 TRIs de ótimos resultados e de preço caindo. Ou seja, eu espero um lucro recorde com um preço estável ou caindo. Valuation de bancos, então, devem performar, devem ficar ainda mais atrativos. De olho, eu estou no Bradescão nos 5 vezes, tá? Que foi um impeachment. Isso vai dar... Com certeza, ou não, né? Não sei. Provavelmente vai dar alguma notícia na Infomoney, coisas assim, bancão está super descontado, etc. Tá? Enquanto que nas commodities pode acontecer o oposto, e eu acredito que aconteça o oposto, certo, pessoal? Elas fiquem mais caras mesmo com os preços estáveis ou caindo. Tá? Curva de juros, pessoal, um papo rápido aqui só para ir para o Bradescão logo em seguida. Eu ainda acho que a curva de juros deve dar mais um spike aqui no Brasil devido ao fiscal. Tá? E esse spike pode renovar mínimas no Ibovespa. Tá? Atualmente a gente está na região caranguejo, tá? E vocês já conhecem esse estudo aqui de curva de juros, não vou me estender nele. Tá? Vamos lá agora ao papo central aqui do vídeo, que é o Bradescão. Tá? Então eu estou de olho no Bradesco 3, tá? Do BBDC 3 ordinário, tá? Sócio do Bradescão, pretendo... Namoro aqui, vamos ver se vai dar certo. Bom, errei, né, pessoal? Então, o que eu estava mirando para vocês durante todo o início do segundo TRI? Tá? Vamos pôr aí de março, abril em diante. Tá? Eu estava mirando para vocês que a segunda quinzena de maio, quiçá junho também, né? Nós iríamos para o vermelho. Tá? Deixa eu só dar zoom para vocês. Nós iríamos aqui para o vermelho. Tá? Ou seja, para alta. Tá? A partir da mínima feita aqui do rally natalino, nós iríamos para alta, levando os preços aqui, no caso do Bradesco 3, 17,38, 17,74 até 20,15. Tá? Esse era meu cenário base. Errei, tá? Não veio. Aí você pode colocar, poxa, mas aí teve fiscal. Beleza, mas assim, errei. Né? Preto no branco, errei. Então agora eu mudo. Tá? Eu mudo a vertente, embora esse errei, pessoal, não possa ser no passado concreto, tá? Porque temos julho ainda. A gente pode performar muito bem em julho, tá? E eu posso ainda acertar, porque ainda é o meu cenário até agosto, até o próximo resultado, que eu tô falando para vocês que vai vir histórico, tá? Porém, eu já vou colocar o outro, tá? O outro viés, certo? Que eu não estava acreditando. Qual que é o outro viés? A gente vir pro amarelo, tá? Pro amarelo aqui, para as quedas, tá certo? E temos até uma queda um pouquinho mais veemente aqui. Ah, então, colocando esses fluxos, essas demandas para baixo, pessoal, a gente vai ter no Bradesco 3, tá? A primeira parada em 14,26, pessoal, 2 vezes parou lá já. Então, assim, terceira vez, pode ser que pare de novo, mas a probabilidade é menor. Tá? 13,48, depois 12,11, 11,58, 10,57, 10,24. Ou seja, aqui tem o 8,78 também, tá? Mas não é muito íngreme. Aqui é praticamente no impeachment ali de 2016, tá? Então eu vou colocar para vocês que o próximo 5 vezes lucro, porque os lucros do Bradescão aumentaram de 2016 para cá, pasme, né? Mas para variar, Bancão lucrou ainda mais e cresceu, tá? Então não devemos voltar a preços de 2016, na minha opinião, para ter 5 vezes lucro. Eu acho que vai ser um pouquinho antes, tá? E esse pouquinho antes está aqui, ó. Tá? 12,11 no Bradesco 3, 11,58, 10,57, 10,24. Tá? A começar pelos 13,48, 14,26. Porém, ambos, só o 13,48 ainda não tocou, tá? Mas o 14,26 já tocou aqui diversas vezes, tá? Então você tem que acreditar que ele vai funcionar de novo como mínima, tá? Como suporte. Beleza? Alvo quando as coisas melhorarem, e acho que os bancos vão terminar as quedas antes do que qualquer outro tipo de classe de ativo aqui no Brasil, tá? 17,38, 17,74.
Tá bom, pessoal? Então, quanto mais se aproximar dos 13, mais alvo eu terei e melhor o retorno. Basicamente isso. Considero que o Bradescão vai existir, não digo para a eternidade, mas para um bom tempo. Agora o Bradesco 4, pessoal, vamos lá. Também, mesmo erro, mesmo ativo, né? Nem preciso comentar. E aqui eu vou trazer para vocês, tá? Que o Bradesco 4, ele simplesmente, se os lucros de fato aumentarem, tá? E eu acertar os lucros, os fundamentos ótimos e o preço não tão ótimo assim, a gente deve manter a mínima de 2020, tá? E chegar próximo dos 5 vezes lucro, 6 vezes lucro, tá? Então, eu vou trazer para vocês que a primeira parada é os 17 de novo, os 17,70 de novo, tá? Porém, já tocou lá quantas vezes? 5 vezes? Então, vamos lá. Para baixo, começa a ter região de suporte de novo em 15,77, 15,17. Aqui já está ajustado dos dividendos, era 16 e pouquinho, mas agora, infelizmente, felizmente, né? Porque você está ganhando din-din, tá? Com os proventos, bonificação e etc. 15,17, 15,16 e final de ciclo, pior dos mundos, tá aqui, ó. 14,2, 12,65. Tá? Ou seja, mais uma vez, a gente tem alguma crise ferrenha aqui envolvendo também Brasília, tá? Que seria, pessoal, no desenho, tá? Não mais só esse movimento, tá? Dos 22% praxe, tá? Que seria da máxima que voltaríamos para 15,17, 15,77, mas sim acreditar que toda a crise atual, PEC dos precatórios mais juros, PEC dos combustíveis mais juros altos, tá? Então estou projetando dois fluxos, fluxos é boa, né? O vermelho e o amarelo, tá? Embora eu tenha invertido as cores aqui. Certo, pessoal? Então vamos lá, mais um erro aqui, né? De expectativa, embora esse erro seria mais no gerúndio, eu estou errando se é que existe essa palavra, porque temos julho ainda. Julho pode, de repente, romper e ir para os alvos, que no Bradesco 4, deixa eu voltar aqui. No Bradesco 4, pessoal, BBDC 4, os alvos continuam os mesmos, agora um pouquinho mais ajustado por causa dos dividendos. 20,64, já tocou uma vez, tá? 21,41 e depois 23,90, tá? São os alvos aí. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou, considere se inscrever, ative os sininhos, porque é vídeo para chuchu durante os dias aqui. Acesse o Telegram. E se você está de olho em carteira de dividendos, pessoal, aquela carteira tranquilona, deixo uma recomendada para vocês no primeiro link da descrição. Tchau, tchau.